Boa noite a você, muito boa noite. Aqui é Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio. Seja muito bem-vindo ao nosso sistema Benedictus de Comunicação. Esta é a rádio Benedictus FM. Estamos aqui ao vivo e em cores também, automaticamente na rádio. E no Facebook, P. César Sampaio. E logo em seguida, vamos estar postando este vídeo no canal PC Sampaio no YouTube. Portanto, desde já, meu muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. E é um prazer muito grande. Que Deus possa continuar abençoando você e toda a sua família. Muito obrigado de coração. Este é o vídeo número 99, parte A. Vamos dividir este capítulo também, possivelmente em 3 partes. Hoje, dia 23, antevéspera de Natal, 23 de dezembro. São 22h05 em Fortaleza. Portanto, como dizia um velho amigo meu, radialista, acerte o seu pelo meu. Frase antiga, mas é assim mesmo. Bom, vamos lá então, Mateus capítulo 13, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. O verso 6 diz, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que se tem, lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvisse e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, então vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra
em boa terra, bendito seja o Eterno por isso. Então, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Sim, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, não. Replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer, deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Esta foi já a segunda parábola. Vamos à terceira parábola, no capítulo 13, que é o verso 31, e diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Vamos para a última parábola de nossa leitura de hoje, que é o verso 33, o fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, crescido, aumentado. Voltemos ao versículo 1 do capítulo 13 de Mateus. Ora, aqui é capítulo conhecido como o capítulo das parábolas. E a pergunta que certamente você está fazendo, se não já a fez antes, é: por que ele falou tanto em parábolas? Na verdade, o que significa uma parábola? Eu sei que muitos sabem, todavia, haverá pessoas que vão ver este vídeo e não têm ainda um significado, um conceito de parábola. Ora, parábolas são historietas, histórias pequenas, contadas não somente por Jesus Cristo, mas por todos os rabinos de então. Aliás, a parábola não era uma exclusividade, uma particularidade do judaísmo. Outras religiões também empregavam as parábolas, para que através delas, através das histórias, fossem verídicas ou criadas, fictícias, cada parábola tivesse um significado espiritual, trouxesse uma moral. Portanto, no conceito básico, simples, uma parábola é uma historieta que traz uma mensagem moral, uma mensagem de cunho moral e espiritual para cada um que a ouve. Isso é uma parábola. Pois muito bem. E por que então Jesus se utilizou delas? Não só pelo fato dele ser também um mestre, mas, todavia, principalmente em razão do cumprimento de Isaías, que ele mesmo explica. Portanto, veja, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Lembrando que grande parte dos seus discípulos foram selecionados à beira-mar. Portanto, o mar, o lago de Genezaré, ou de Tiberíades, não é? Sempre foi bastante comum, familiar a Jesus Cristo e a todos os apóstolos.
E ele se aproveitava disso para falar ao seu povo. Agora observe, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. À beira-mar. E aí grandes é plural aqui, grandes multidões se reuniram perto dele. Quando ele começa a falar, e como de praxe, multidões vinham ouvir, o que ele faz? Ele inteligentemente, não poderia ser diferente, ele pega um barco, entrou no barco e se assentou. A pergunta é por que ele se assentou no barco? E deve certamente ter se afastado um pouquinho, porque ele sabia que quem está num barco, no mar, à beira-mar, e fala para a terra, especialmente se é a favor do vento, pegando o vento aqui de popa, entende? Empurrando a voz para frente, ele teria uma maior audição. As pessoas poderiam, de fato, ouvi-lo com bastante acuidade, com bastante clareza. Além do que, nós sabemos que o som também se propaga na água com muito mais facilidade. Portanto, não é à toa certos gestos que Jesus fazia quando começava um sermão, começava a sua comunicação. Lembremos-nos, por exemplo, lembremos-nos que em alguns momentos ele também subia a um monte, talvez ficasse na metade dele, ou talvez em algumas ocasiões ele pudesse até chegar no cume do monte. Para quê? Para falar para quem estivesse embaixo ouvindo. Nada é por acaso quando ele faz isso. Então, ele ficou no barco e a multidão estava em pé na praia. O texto é muito claro sobre isso, não é? Ele então começa a falar muitas e muitas coisas, mas os evangelistas aqui, eles catalogaram, escolheram algumas parábolas, dentre as quais esta semeador. E a mensagem é clara. O semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves. Eu vou partir direto para a explicação que ele mesmo a dá, porque fica mais fácil para a gente. Então veja. Ele diz assim, antes um pouquinho no versículo de número 10, os discípulos mesmos perguntaram, mestre, por que lhes falas por parábolas? Por que lhes falas por parábolas? Porque Jesus falava às multidões por parábolas. E ele vai responder, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Observem, ele falava às pessoas comuns, digamos, por parábolas, mas aos discípulos, aos 12 apóstolos e aqueles outros 72 que foram enviados de dois em dois, ele, embora falasse ocasionalmente por parábolas, ele explicava-as. Porque os mistérios que estavam aqui, que ele se refere, são justamente o período entre o Antigo Testamento de Malaquias, a sua finalização, e aqui Mateus. Ou seja, Jesus vem de esclarecer, explicar detalhadamente o que significavam aquelas parábolas. Perfeito? Você me compreende? Então veja, versículo 12 ele fala assim, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Este versículo é meio misterioso, este versículo é meio de difícil compreensão, autores divergem um pouco sobre ele. Eu diria que a maioria é da seguinte opinião, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Aquelas pessoas que têm sensibilidade espiritual, que têm acuidade espiritual, que estão abertas para o sagrado, para o divino, aquelas pessoas que já se despojaram da sua arrogância, prepotência, materialidade, o seu egocentrismo, Deus é capaz, a palavra de Deus, o evangelho da graça, é capaz de entrar no coração e frutificar, a pessoa ter mais ainda, ter em abundância. Você me compreende? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquela pessoa que não tem isso na realidade, mas pensa que tem,
isso lhe será tirado. Repito, é um versículo em que não há uma unanimidade de interpretação, mas esta é uma das mais conhecidas e aceitas pelos estudiosos. Então, veja, no versículo 13, o próprio Cristo explica o porquê ele falava por parábolas, não é? Porque vendo não veem, aquele se refere às multidões, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Isso é um tanto misterioso para muita gente, mas ele explica mais. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Ora, a própria palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, há de se perguntar, como é que eles ouviam de Jesus e mesmo assim eles não o entendiam? Exatamente por isso, para que se cumprisse a profecia de Isaías, que dizia, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo o entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Às vezes, as pessoas ouvem não de coração aberto, não de bom grado, mas apenas por educação, ou apenas para se livrar de você que lhe fez um convite. Às vezes, muitas vezes, as pessoas de fato não estão nem um pouco abertas ao Evangelho, apenas estão cumprindo um ritual ético-social. Então elas veem com os olhos, mas não percebem, porque a mensagem que elas estão vendo, as palavras que elas estão ouvindo, não lhes descem ao coração. E se assim não acontecer, não adianta o pregador se esgoelar, o pregador fantasiar, o pregador dramatizar, o pregador fazer mil e uma estripulias no púlpito da igreja, porque isso em nada vai fazer com que a mensagem entre de fato no coração daquela pessoa. Por quê, pastor? O verso 15 explica muito bem, e é o próprio Cristo explicando. Porque o coração deste povo está endurecido, mas muito endurecido. E de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Eles ouviram sim, mas fecharam os olhos. E não apenas os olhos, fecharam também os ouvidos e fecharam o coração. Portanto, a mensagem não lhes ia realmente causar nenhum efeito. E entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. É por isso que o nosso bom Senhor não realizou muitos milagres em sua própria cidade, em sua própria casa, porque ele dizia que um profeta, de fato, não tem honra em sua cidade. Eu sei que muitas e muitas vezes você pode estar consciente de que Deus chamou você para ser um pregador, para ser um mestre, para o serviço da causa dele. Mas ninguém na sua casa lhe deu credibilidade, mas ninguém na sua igreja de fato percebeu a sua chamada. Permita-me lhe dizer uma coisa muito simples. Se Deus chamou você, você deve fazer a obra dele. Se você sente de fato um chamado para a obra, faça, independentemente de quem quer que seja, se alguém reconhece você ou não. O que importa é que o próprio Deus, quem lhe chamou, reconheça, evidentemente, e abençoe a sua caminhada. É isso que importa. É isso que importa. Nós tivemos casos de pessoas que sentiram a chamada de Deus e, no entanto, lamentavelmente, a direção da igreja não lhe deu ouvidos. Mas Deus, mesmo assim, se utilizou de outras pessoas para levar aquela outra pessoa a uma preparação e a um envio para a obra dele. Se Deus chama, Deus provê, Deus dá as condições para que a obra dele seja feita. Isso é que importa. É isso que importa. Muito bem.
No versículo 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Vocês que estão aqui me ouvindo agora, dizia Jesus, são muito bem-aventurados, porque vocês estão me vendo e ouvindo, porque eis que vos digo, na verdade, que profetas do Antigo Testamento, muita gente boa, muitos justos, desejaram ver o que vocês veem e não puderam. Desejaram ver o que vocês estão ouvindo e não puderam. E eu poderia parafrasear dizendo, em muitos lugares, em mais de 70 países ou mais, este evangelho ainda é proibido. Existem milhares e milhares de igrejas perseguidas em todo o mundo. E você em casa agora, no conforto de seu lar, de repente na cama ou na rede, onde quer que seja, está me ouvindo e vendo, absolutamente livre, democrático, plural, que bênção. Mas lembre-se disto, em muitos países a igreja é perseguida. E não apenas perseguida, ela é maltratada, ela é espezinhada, ela é humilhada, ela é caçada, ela é morta. Especialmente nos países islâmicos. Nós sabemos muito bem disso. Portanto, não se esqueça da igreja perseguida. E dê graças pela liberdade que você tem de escolher que canal escutar, que TV você vai experimentar, você vai prestigiar, você vai ouvir a mensagem do Evangelho. Isso sim é liberdade, isso sim é democracia. Aproveitemo-nos, pois, para pregarmos o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador. Bendito seja Deus. Muito bem. Então, o nosso bom Senhor já vai explicando perfeitamente bem como é que essa palavra funciona, não é? Aquelas pessoas que ouvem a palavra e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o pouco que ela compreendeu. E isto é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas aí, por ser solo rochoso, não tem raiz, praticamente não há raiz. Então, quando vem a angústia e perseguição, esta pessoa rapidamente deixa tudo e desaparece da igreja. E o que é pior, se escandaliza mais e mais. Dito de outra forma, há muitas, eu vou chamar de conversões, ou vou chamar de pessoas que vão até o altar após uma pregação e pedem que o pastor ore por elas, e elas confessam a Jesus e dizem que estão ali de fato aceitando a Jesus como Salvador. No entanto, aquela conversão só será de fato conversão quando ela passar pelo discipulado, passar pelo processo da regeneração, ela de fato ela se projetar na comunidade e começar a ser doutrinada, discipulada, partícipe da comunidade, da unidade do comum até ser batizada e participar do sacramento, ceia, batismo e ceia. Portanto, é um caminho longo pela frente, é um processo longo. Nós vemos com bastante cuidado as conversões em massa, não é? Porque nem sempre isso representa a verdade, nem sempre isso representa a expressão da verdade, que de fato houve uma conversão. Você me entende? Eu sei que sim. Então, o que foi semeado entre os espinhos é a pessoa que ouve a palavra, mas aí os cuidados deste mundo, não é? Tipo assim, deixa para depois, hoje não estou preparado. Ora, a pessoa nunca está preparada, aliás, jamais mereceria ser sequer abençoada, chamada por Deus. No entanto, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, franqueou a possibilidade de uma conversão. Ela ou ele deveria se aproveitar deste momento, agradecer a Deus e entregar-se a Ele, assim escrevendo o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Mas não, muita gente prefere os cuidados deste mundo, não é? A zona de conforto,
quaisquer outras coisas. E permita-me a franqueza, o mundo oferece muitas e muitas coisas. E isso tem tragado, ludibriado, amarrado muita gente. Lembremos-nos que o mundo jaz no maligno no sentido de que, de fato, ele tem influenciado de uma tal maneira as pessoas que elas pouco se atêm às questões espirituais. É muito mais fácil e tranquilo, entre aspas, tranquilo, ficar pensando apenas no material, preocupado com as coisas físicas e não com as coisas espirituais. Agora, o que foi semeado de fato em boa terra é a pessoa que ouve a palavra, mas não apenas ouve, a pessoa ouve e a compreende, mas não apenas ouve e compreende, ela começa a frutificar, a produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, que era o que João Batista exigia daqueles escribas e fariseus e saduceus e tanta gente que ia se batizar com ele no Rio Jordão. Mas toda pessoa, de fato, que se converte, ela precisa, isso é uma coisa óbvia, mas é bom repetir, precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Se essa conversão não produziu isso, não foi conversão. Foi uma entrada em algum tipo de clube social, em algum tipo de sociedade, ou coisa que o valha, jamais uma igreja. Portanto, veja, não se pode medir, não se pode aquilatar, não se pode considerar se uma igreja é abençoada ou não, bíblica ou não, pela quantidade de pessoas que se encontram nela. Não. Porque, lamentavelmente, o que nós vemos hoje em dia, a posto de expressão, nos últimos 10, 15 anos, são igrejas se transformando em teatros, em clubes sociais, em ambientes de comédia ou coisa semelhante a isso. Ora, pelo amor de Deus, não é para ser assim. Igreja é lugar de adoração. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você quiser se divertir, vá ao teatro, vá ao cinema, vá a um show qualquer. Igreja não é lugar para diversão. Eu penso que me faz compreender. A partir do verso 24, a parábola já muda, é do trigo e do joio, não é? Dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia, o que aconteceu? Veio o inimigo e semeou o joio. O joio é uma planta uma erva, uma planta daninha que parece muito com o joio, somente na floração, lá na colheita, que há como distinguir uma coisa da outra. E quando os servos perceberam que alguém havia semeado o joio de alguma maneira, realmente é muita maldade, perguntou ao dono da casa se poderia cortá-la. Se o dono não tivesse juízo, não tivesse uma reta razão, um bom siso, ele diria, vai, corte. Mas ele mesmo disse, olha, na verdade foi um inimigo que fez isso. Ele não nomeia o inimigo, mas nós sabemos que inimigo foi esse. E ele diz, não arranquem nada. Deixem que cresçam juntos. Cresçam juntos. No tempo da colheita, diria aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio. Aqui que está a coisa. Primeiro o joio. Ele vai ser junto ou juntado, ele vai ser atado em feixes, não para ser colhido, não para ser abençoado, mas para ser queimado. Queimado, fogo do inferno. Você me compreende, sim ou não? Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ou seja, lamentavelmente, o joio sempre esteve, desde sempre,
desde sempre. E eu direi, sem medo de errar, que na própria igreja, na própria direção da igreja, muitas e muitas vezes, o joio se faz presente. E não apenas presente, ele causa problemas da maior gravidade. Mas somente depois, muito tempo depois, é que a gente percebe o que é, quem é quem, onde está o trigo, onde está o joio. Não se pode perceber isso com muita rapidez. Não se pode. Somente depois de um tempo, especialmente na colheita. No tempo da colheita é que a gente percebe quem é quem. É claro que se alguém disser, se você perguntar se você é o joio, se você é o trigo, todos vão dizer que são trigo. Isso é uma coisa natural para ser feita. E os gaúchos, e eu sei que aqui há alguns gaúchos me escutando neste momento, eles têm uma expressão muito interessante que é a seguinte: trigos limpos ou trigais limpos. Eu acho muito curioso, porque a própria palavra diz que o joio está no meio do trigo. Portanto, dizer que alguém é 100% trigo é uma impossibilidade, para não dizer outra coisa. Você me entende? O que vai determinar, o que vai dizer de fato se eu sou trigo ou se eu sou joio, no tempo da colheita, é aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço, as minhas obras. Nenhum discurso meu, por mais veemente que seja, nenhuma pregação minha, por mais espiritualizada que seja, cheia de clichês evangélicos, nada disso vai modificar o malefício feito enquanto joio no meio do trigo. A pergunta que não quer calar é: a minha atuação deverá ser de tal maneira que eu seja de fato trigo e não joio. E cada vez mais e cada vez melhor Deus possa nos fortalecer para nós matarmos o joio que há dentro de nós mesmos. É o chamado mal incontido dentro do coração do homem, a eterna luta, a eterna dualidade ou ambiguidade. Era o que o velho Paulo falava: o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ah, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas um pouco mais na frente ele fala: graças te dou, Senhor, porque tu me livraste já disso tudo. Você me compreende, sim ou não? Vamos para a próxima, o grão de mostarda. Então, o reino dos céus. E é bom lembrar que o reino dos céus, alguns querem diferenciar reino dos céus para reino de Deus. Eu, particularmente, não creio assim. O reino dos céus é a mesma coisa, reino dos céus, que reino de Deus. Portanto, o reino dos céus não era e não é aquilo que os judeus pensavam: um Messias programático, vitorioso, militarmente falando, que vinha para restaurar a sorte de Israel aos seus tempos antigos. Não. O reino dos céus, ele começa de dentro para fora, do espírito de cada um de nós, da alma, do coração, da mente, e não de forças exteriores. Você me entende? Eu sei que sim. Mas vale o que está dentro de nós do que o que está fora de nós. Amém? Então veja. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Não, grão de mostarda. Há um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo. É interessantíssimo ele fazer esta comparação do reino dos céus para um grão de mostarda, que é uma coisa muito pequena, a menor da semente da época. E, no entanto, quando crescia, se tornava uma árvore, maior que as hortaliças. E, de tal maneira, as aves dos céus vinham aninhar-se nos seus ramos.
as aves dos céus vinham aninhar-se nos seus ramos. Nos ramos de quem? Da mostarda. Você me compreende? Ou seja, nós todos nos aninhamos nos braços de Jesus. Nós todos nos aninhamos debaixo de suas asas, como a galinha, como os pintinhos, digo melhor, se aninham debaixo das asas da galinha. Eu sei que você já entendeu tudo. Vou correr um pouquinho. A última parábola de hoje é a do fermento. O reino do céu é semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ora, na realidade, o fermento no Antigo Testamento sempre foi visto pela maioria dos judeus como algo maléfico. Sim, algo maléfico. É só você se lembrar dos pães ázimos, né? Pães sem fermento. Tanto na história judaica, que naturalmente se estendeu até o Novo Testamento, o fermento sempre foi visto como algo maléfico. Todavia, nós sabemos que nem sempre o fermento é maléfico. Tem a parte maléfica, que eu diria que é a maior parte, mas tem também um componente benéfico. Se você faz um bolo, uma coisa simples, não é? E você não põe o fermento, este bolo não vai crescer, não vai, como diria minha avó, não vai render. Portanto, há quem imagine, há quem pense também que o fermento, em certa medida, simboliza também o Evangelho, que penetra, e penetra às vezes de modo sutil, como quem não quer nada, e vai aumentando, e vai levedando, e vai ganhando espaço e volume, e de repente toda a nação está já evangelizada. Eu vou citar aqui 2 nações bastante evangelizadas, onde o fermento do evangelho chegou e ficou. A Coreia do Sul, por exemplo, capital Seul, segundo estatísticas, mais de 35% são evangélicos. E aqui na América Central, na Guatemala, guarde este nome, este país, Guatemala. Salvo engano, podem me corrigir depois, me parece que já mais de 38% a 40% são evangélicos. O nosso Brasil, fala-se que existam 35 milhões de evangélicos. Imaginemos que sim. A pergunta é, o que essa quantidade de evangélicos de fato tem? Qual o peso na sociedade? Que peso moral? Que mudanças de fato para o bem nós temos provocado, influenciado? Somos de fato o sal da terra e luz do mundo? Será que somos? Eu não sei. Talvez sim, talvez não, depende do ponto de vista de cada um. Aquele velho provérbio, todo ponto de vista é a vista de um ponto que pode variar conforme a distância e a angulação que você esteja do objeto observado. Ficamos por aqui e na próxima segunda-feira nós damos continuidade às parábolas do capítulo 13 de Mateus. Muito obrigado, a paz do Senhor, e até segunda-feira. Lembrando que peço a você, vos suplico e imploro que você possa cooperar comigo. E de que maneira, pastor? Você pode cooperar orando, você pode cooperar compartilhando os nossos vídeos, você pode cooperar baixando para o seu smartphone, para o seu celular, o nosso aplicativo da rádio. E se Deus tocar em seu coração, você pode também cooperar financeiramente conosco. No nosso site da própria rádio, você tem lá contribuições para que nós possamos continuar levando o Evangelho a todo mundo de fala portuguesa e cada vez mais e cada vez melhor
que possamos melhorar os nossos equipamentos. Ainda há muita coisa a ser feita em nossa rádio, ainda há o que comprar para melhorar, mas eu não poderia fazê-lo se não houver realmente condições. Lembrando que também cooperamos com um casal de missionários lá no Paquistão. Missionária Shagufta e o seu esposo, irmão Jabran, que agora tem um filhinho chamado Moisés. Entre em nosso site, benedictus.com.br, benedictus.com.br. Acesse lá embaixo, na rádio, no site da rádio, como você poderá fazer. Inclusive tem o link lá do Paquistão. Amém? Obrigado, a paz do Senhor, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Quase esquecendo. Feliz Natal. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Paz do Senhor. Tchau, tchau.